Capítulo 221 A personificação da identidade e do status. Roy teve algumas especulações sobre como era o abismo inferior antes de entrar, mas quando realmente chegou percebeu que era diferente do que havia imaginado. Era o mesmo calor escaldante e o mesmo mundo semelhante a cinzas, mas muitos edifícios artificiais apareceram no abismo inferior. Assim que Roy e Julia entraram, eles avistaram enormes castelos ao longe, mas esses castelos eram todos em estilo demoníaco, em tons de preto e escarlate, e todos eles tendiam para tendências sombrias que eram sinistras e aterrorizantes. O abismo inferior era vasto, e o espaço aqui era muito maior que o abismo intermediário e não era tão opressivo. Roy e Julia escolheram uma direção aleatoriamente e voaram cerca de 300 quilômetros. Eles viram 4 a 5 castelos demoníacos ao longo do caminho. Um castelo demoníaco estava logo abaixo da trajetória de voo de Roy e Julia. Quando eles estavam prestes a se aproximar, um demônio voou para fora do castelo do demônio para encontrar Roy e Julia. Roy e Julia viram de longe os 2 pares de asas atrás do demônio e perceberam que ele era um demônio de alto escalão, então eles pararam e flutuaram no ar para ver o que ele queria fazer. Depois que o demônio de 4 asas voou, ele parou a algumas dezenas de metros de distância deles. Depois de avaliar Roy e Julia, ele riu e disse: um demônio e um anjo caído, tal combinação é realmente rara, mas vocês dois, este castelo demoníaco já tem um mestre, e é meu território. Se você quiser encontrar um lugar para ficar, é melhor ir a outro lugar para dar uma olhada. Roy ouviu o significado subjacente. Esses castelos demoníacos podem ser ocupados à vontade. Ao ouvir a pergunta de Roy, o demônio oposto ficou atordoado por um momento antes de rir alto. Recém-chegado? Não admira. Parece que você não entende a situação deste mundo demoníaco de alto escalão. Neste abismo inferior, existem muitos castelos demoníacos como este que foram construídos por demônios de alto escalão. Se quiser, você pode encontrar um castelo demoníaco sem mestre para ficar. Claro, se você não gosta do estilo desses castelos, você também pode construir um você mesmo. De qualquer forma, você também é um demônio de alto escalão, então não deve ser um problema construir coisas assim. Há outra maneira de expulsar o mestre original do castelo demoníaco e morar lá, certo? Roy perguntou. Isso mesmo. O demônio riu. Muitos demônios gostam de fazer isso porque roubar dos outros é o melhor para eles. Mas se eles querem fazer isso, depende da força deles. As palavras do demônio de 4 asas revelaram o significado de uma leve ameaça. Parecia que ele estava com um pouco de medo de que Roy e Julia roubassem seu castelo demoníaco. Afinal, Roy e Julia eram 2 demônios de alto escalão, mas ele estava sozinho. Ele não se juntou a nenhum Lorde Demônio, então não tinha apoio atrás dele. Se Roy e Julia realmente tomassem medidas para arrebatar seu castelo demoníaco, ele provavelmente seria expulso. Então, embora ele parecesse estar apresentando a situação do abismo inferior para Roy e Julia, ele estava na verdade tentando fazer com que eles saíssem o mais rápido possível. Depois de ouvir suas palavras, Roy não pôde deixar de bufar e liberou sua pressão de poder mágico. Quando o poder mágico fluiu do coração de Roy e preencheu os nós de poder mágico de todo o seu corpo, distorções apareceram novamente no ar circundante. Na superfície do corpo de Roy havia incontáveis pequenos relâmpagos pretos, crepitantes. Essa força é suficiente? Roy perguntou ao demônio. Chega. Depois de perceber que a pressão do poder mágico de Roy era tão poderosa, suor frio jorrou na testa do demônio. Ele pensava que Roy e Julia eram apenas demônios de alto escalão que haviam acabado de avançar e que não seriam muito poderosos. Mas depois que a pressão do poder mágico de Roy apareceu, ele percebeu que havia julgado mal desta vez. Caramba! Como eles são novos demônios de alto escalão! Demônios de baixo escalão e demônios de médio escalão podiam sentir claramente que a natureza do poder mágico dos demônios de alto escalão era completamente diferente da deles.
Mas era bastante difícil avaliar a força entre demônios de alto escalão porque todos tinham a mesma natureza de poder mágico. E normalmente, ninguém manteria um estado de combate com pleno poder mágico. Às vezes, não era possível saber quem era mais forte sem lutar. Embora o poder de Roy tenha aumentado após a fusão, e fosse fácil para ele lutar contra 10 demônios comuns de alto escalão ao mesmo tempo, ele ainda não havia se tornado completamente um Lorde Demônio, e sua posição ainda estava no nível de demônio de alto escalão. Portanto, enquanto ele restringe-se seu poder mágico, muitas vezes faria com que outros demônios de alto escalão julgassem mal sua força. Claro, Roy não tinha intenção de fingir ser um porco para comer um tigre. Os conflitos de interesse entre demônios de alto escalão eram muito menores. De volta ao mundo Darksiders, Roy havia cooperado com outros demônios de alto escalão e não tinha a intenção de arrebatar o castelo do demônio à sua frente, então ele simplesmente mostrou sua força para fazer a outra parte conter seu tom. Com certeza, depois que Roy retirou sua pressão de poder mágico, o demônio de alto escalão à sua frente pareceu muito mais respeitoso. Os demônios usavam sua força para falar, e os fortes podiam conquistar o respeito de outros demônios onde quer que fossem. Meu nome é Lombardo. O demônio bateu no peito e se apresentou. Posso saber o seu nome? Meu nome é Osíris. Roy assentiu e se apresentou. Você é muito forte. Não consigo imaginar que seja sua primeira vez no abismo inferior. Lombard disse solenemente. Retiro o que disse antes. Se você quiser meu castelo, eu o darei a você sem dizer uma palavra. Mas, para ser honesto, um demônio poderoso de alto escalão como você pode precisar de um castelo maior para corresponder ao seu status. Neste abismo inferior, existem diferenças de status entre os demônios de alto escalão. Roy perguntou. Claro, as diferenças de status refletem-se principalmente no local de residência. Lombardo disse. Demônios sempre foram assim. Somente os mais fortes podem ter os maiores castelos demoníacos. Esta é uma personificação da identidade. Além disso, quanto maior for o castelo demoníaco, maior será o território e mais recursos. Oh, é assim mesmo? Roy ficou imediatamente interessado. Onde está o maior castelo demoníaco no abismo inferior agora? No entanto, o que Roy não esperava era que Lombard balançasse a cabeça. Existem vários castelos demoníacos entre os maiores. Claro, eu sei onde eles estão, mas não aconselho você a roubá-los porque os demônios de alto escalão que vivem lá são todos seguidores de poderosos lordes demônios. Os castelos demoníacos em que vivem também precisam servir aos senhores demônios. Se você roubar seus castelos demoníacos, você deve considerar se irá irritar os lordes demônios por trás deles. Entendo. Roy acenou com a cabeça pensativo. Sendo esse o caso, Roy decidiu não perguntar mais nada e voou embora com Julia e Fat Tiger. Ele já havia decidido não considerar a escala e apenas encontrar um castelo demoníaco que parecesse agradável aos olhos. Ele primeiro entenderia a situação do abismo inferior. Afinal, ele achava que não seria capaz de ficar aqui por muito tempo porque poderia se tornar um Lorde Demônio em breve. Ao ver Roy voar para longe, Lombard deu um suspiro de alívio. A pressão do poder mágico que Roy liberou agora causou-lhe imensa pressão. Não era sensato ter um demônio tão forte e de alto escalão em desacordo com ele. Felizmente, a outra parte não parecia gostar de seu castelo demoníaco. Mas, por que o nome Osíris parece tão familiar? Lombard coçou o queixo com as unhas afiadas e franziu a testa enquanto ponderava. Parece que ouvi esse nome em algum lugar. Depois de lembrar por um tempo, Lombard lembrou-se de repente. Caramba, aquele cara, Cheron, não ficava perguntando sobre esse nome há algum tempo. Lombard perguntou surpreso. Ele também informou muitos demônios de alto escalão e pediu-lhes que trouxessem sua alma se encontrassem um demônio com este nome, mas Cheron disse que ele era apenas um demônio de baixo escalão. Ele entendeu errado? Ou é apenas o mesmo nome? Esqueça, eu não ligo. De qualquer forma, Cheron não tem nenhuma amizade comigo.
Depois de pensar um pouco, Lombard se virou e voltou para seu castelo demoníaco. Fim do capítulo. Capítulo 222. O novo vizinho de Roy. Aos olhos dos humanos e de outras espécies, os demônios do abismo eram todos caóticos e desordenados, mas na verdade isso foi um mal-entendido. A razão pela qual tais rumores se espalharam foi essencialmente que a maioria dos humanos só poderia entrar em contato com demônios de baixo e médio escalão. Os demônios dessas duas categorias eram de fato sanguinários e violentos. Não havia nenhuma ordem digna de menção, apenas destruição e ruína. Mas deve-se saber que mesmo animais não inteligentes e feras selvagens teriam certas regras em seus grupos, muito menos espécies inteligentes como os demônios. No entanto, a ordem entre os demônios geralmente consistia em algumas regras específicas formadas ao longo de dezenas de milhões de anos. Não era como os humanos, cujas leis foram gravadas em palavras e transmitidas. Além disso, os demônios só obedeceriam a essas regras quando necessário. Se fossem poderosos o suficiente para que ninguém pudesse contê-los, também poderiam ignorá-los. Demônios de alto escalão já eram os governantes do mundo demoníaco. Embora houvesse lordes demônios e reis demônios acima deles, lordes demônios e reis demônios geralmente não se importavam com o gerenciamento e deixavam tudo para os demônios de alto escalão. Assim como o Lorde Demônio Rogerus que Roy encontrou no meio do abismo, ele jogou muitos assuntos triviais para o demônio de alto escalão Edrak, que era leal a ele. Ele só aparecia pessoalmente para coisas que realmente precisavam de sua atenção. Além disso, muitas vezes ele só aparecia na forma de um clone de projeção. Pode-se dizer que os demônios de alto escalão eram as verdadeiras elites do mundo demoníaco. Como poderia uma classe de elite como esta permitir que o mundo em que viviam se tornasse caótico e incontrolável? Portanto, o chamado caos e desordem deveria se referir ao comportamento dos demônios depois que eles vieram para outros mundos, porque desde que não fosse o mundo em que viviam, os demônios poderiam fazer o que quisessem. O abismo era a cidade natal dos demônios, então eles tinham que cuidar dele adequadamente. Foi só depois que Roy explorou o abismo inferior é que ele descobriu que os recursos aqui eram realmente muito ricos. Havia um grande número de depósitos minerais aqui, como o minério de ferro do demônio do abismo que Roy havia obtido. Esses minerais comuns estavam por toda parte no abismo inferior e não eram muito valiosos. Além disso, havia muitos outros minerais raros, como pedras de sangue demoníaco vermelho arroxeadas que eram da cor do sangue demoníaco, com algo que parecia vasos sanguíneos biológicos cobrindo a superfície. Havia também minérios como cobre de Debs, mica de chama, prata de água escura e assim por diante, distribuídos no abismo inferior. Esses minerais contendo diversas características poderiam ser usados para criar artefatos demoníacos com atributos especiais. Afinal, os demônios estavam em guerra com outras raças há muito tempo. Anjos, humanos, elfos, dragões, elementais e assim por diante poderiam ser considerados seus inimigos nos mundos infinitos. Nessas circunstâncias, os demônios não podiam confiar apenas em seus corpos e poder mágico para lutar, e ainda precisavam das armas necessárias. Os castelos demoníacos onde viviam demônios de alto escalão geralmente eram construídos em locais com recursos especiais. A existência de um castelo demoníaco muitas vezes significava que os recursos próximos pertenciam a este castelo demoníaco. Como um demônio de alto escalão era o mestre deste castelo demoníaco, contanto que extraíssem esses recursos, isso significava que esses recursos pertenciam a eles. Claro, era impossível para os demônios de alto escalão extrair recursos pessoalmente, então eles frequentemente usavam suas habilidades para criar fantoches demoníacos para fazer esse trabalho trabalhoso. Não importava se eles não sabiam fazer fantoches demoníacos. Havia também muitos monstros poderosos no abismo inferior, então eles poderiam simplesmente escravizá-los. Além disso, alguns demônios de alto escalão atraíam formações de invocação e encontravam demônios de baixo e médio escalão do abismo médio ou superior para trabalhar para eles.
Mas não houve muitos casos porque os demônios de baixo e médio escalão não podiam viver muito tempo no abismo inferior. O ambiente aqui era mais severo e até os monstros eram mais fortes que eles. Uma vez que eles estivessem longe de um castelo demoníaco, eles provavelmente seriam mortos. Além disso, a presença de demônios de baixo e médio escalão aqui geralmente daria aos demônios de alto escalão a sensação de identidade manchada, então de modo geral, não havia como demônios de alto escalão fazerem isso. Roy e Julia observaram alguns castelos demoníacos de longe e descobriram que os demônios de alto escalão usavam principalmente fantoches demoníacos. Esses fantoches demoníacos eram os chamados residentes dos castelos demoníacos. Eles serviram apenas aos mestres dos castelos demoníacos e trabalharam dia e noite para ganhar capital e melhorar sua força para os demônios de alto escalão. Fantoches de demônios eram na verdade um termo geral que se referia a algumas espécies especiais criadas por demônios. Esses fantoches podem ter sido montados a partir de um grande número de cadáveres e depois infundidos com almas capturadas para fazê-los se mover. Eles também podem ser feitos de alguma pedra ou metal. Os verdadeiros fantoches eram movidos por almas e magia. Às vezes, a gama de recursos delineada por um castelo demoníaco não era muito clara, então haveria guerras entre castelos demoníacos de vez em quando. Mas normalmente, como os mestres, os dois demônios de alto escalão não atacariam diretamente um ao outro, mas deixariam seus fantoches lutarem entre si primeiro. Era melhor se um resultado fosse determinado. Mas se não houvesse vitória ou derrota, dependia da situação se os demônios de alto escalão decidissem ou não lutar entre si. Não foi fácil transformar-se em demônios de alto escalão. Os demônios de alto escalão eram relativamente contidos entre si e não se envolveriam facilmente em batalhas de vida ou morte. Pelo contrário, eles tinham conexões entre si na maior parte do tempo. Em tais disputas, os azarados eram definitivamente os fantoches demoníacos e os monstros escravizados. Talvez fosse precisamente por causa desse método cruel de usar as almas que as outras espécies tinham medo dos demônios. Afinal, ninguém queria que sua alma fosse comida, selada em um cadáver ou se tornasse uma marionete para a eternidade após a morte. Roy voou com Julia por uma semana inteira no Baixo Abismo. Depois de voar por cerca de 5.000 quilômetros, eles viram 30 castelos demoníacos antes de finalmente encontrarem um castelo demoníaco que parecia mais agradável aos olhos. O estilo arquitetônico deste castelo demoníaco era um pouco diferente. Comparado com a grande quantidade de magma e chamas usadas em outros castelos demoníacos, este castelo na verdade usava muita obsidiana demoníaca, que eram cristais contendo poderoso poder sombrio. Após o polimento, a escuridão ficou tão densa que brilhou. Talvez tenha sido por causa dos veios minerais deste minério próximos, por isso usou uma grande quantidade de obsidiana demoníaca. No momento em que Julia viu este castelo demoníaco, ela gostou imediatamente. Ela gostava de objetos brilhantes. Além disso, este castelo demoníaco parecia bastante grande. As muralhas do castelo cobriam 1 quilômetro quadrado, tornando-o o maior castelo demoníaco que eles tinham visto durante esse período. O que aconteceu a seguir foi simples. Roy liberou todo o seu poder de fogo. Ele voou sobre o castelo demoníaco, convocou um enorme raio negro e atingiu o espaço vazio em frente ao castelo, criando instantaneamente um poço profundo com centenas de metros de diâmetro. Então ele gritou para o castelo demoníaco abaixo, ou se perca. Ou morra. Um momento depois, um demônio de alto escalão com asas reversas voou para fora do castelo do demônio e fugiu apressadamente para longe, nem mesmo ousando encontrar Roy. A julgar pela pressão do poder mágico que emana da outra parte, este demônio de asas invertidas também era um demônio de alto escalão muito poderoso. No entanto, comparado a um quase lorde como Roy, ele ainda faltava muito. Talvez porque tenha visto o poder do raio negro de Roy, ele o pesou e percebeu que não poderia vencer Roy, então simplesmente deixou o território e escapou. Portanto, muito simplesmente, Roy se tornou o mestre deste castelo demoníaco. Esse tipo de situação era bastante comum no abismo inferior.
Claro, quanto maior o castelo demoníaco, melhor. Mas era outra questão se eles pudessem defender o seu território. Os mestres do mesmo castelo demoníaco mudavam com bastante frequência. Vendo o quão diplomático a outra parte era, Roy não se incomodou em perseguir o demônio de alto escalão. Ele derrubou Julia e Fat Tiger e entrou no castelo do demônio. O demônio de alto escalão saiu com pressa e foi equivalente a sair sem nada. Era naturalmente impossível tirar a riqueza do castelo demoníaco. Quando Roy e Julia entraram, viram um grande número de fantoches demoníacos reunidos no portão do castelo. Quando viram Roy, todos se ajoelharam no chão. Um dos fantoches demoníacos que os liderava disse com uma voz entorpecida e oca: "Novo mestre do castelo demoníaco, agradecemos sua chegada." Roy olhou e descobriu que esse fantoche de demônio era um fantoche de carne e osso. À primeira vista, parecia um mosquito gigante com cauda longa e 3 pares de pernas que pareciam as de um artrópode no abdômen. A parte superior do corpo era humanoide e tinha 2 olhos pretos compostos no rosto. Atrás dele havia asas translúcidas e esfarrapadas que pareciam as de uma mosca. Desnecessário dizer que Roy ficou enojado, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Ele sabia que a estética de muitos demônios era distorcida, e quem criou esta marionete provavelmente era o mesmo. "Qual o seu nome?" Roy perguntou com a testa franzida. "Mestre, você pode me chamar de Kagruzi. Este é o nome que me foi dado pelo mestre anterior." "Claro, você também pode me dar outro nome", disse Kagruzi. Roy não se incomodou em mudar seu nome. "Você é o mordomo deste castelo demoníaco?" "Não sei se estou ou não, mestre." Kagruzi deu uma resposta estranha. "O que você quer dizer?" Julia franziu a testa. "Neste castelo demoníaco, apenas minha alma ainda tem um pouco de consciência, então o mestre anterior me ordenou que cumprisse sua vontade", disse Kagruzi. Sua voz sempre foi entorpecida e vazia. Roy entendeu. "Então, seus deveres são os mesmos de antes." "Sim, mestre." Kagruzi respondeu. Roy olhou para os outros fantoches demoníacos e descobriu que todos estavam parados em silêncio atrás deles, e todas as suas aparências podiam ser descritas como bizarras. Roy viu bonecos de pedra feitos de pedra e faziam o chão tremer enquanto caminhavam. Ele também viu bonecos de cadáveres gordos, inchados e costurados que pareciam abominações. No entanto, esses fantoches não tinham consciência e só podiam aceitar ordens passivamente. Embora Roy estivesse curioso para saber como eles determinaram quem era o mestre do castelo demoníaco, não era hora de investigar isso. Ele assentiu e conduziu Julia para dentro do castelo. O castelo demoníaco era bastante grande e havia muitos quartos, mas a maioria deles já tinha propósitos fixos. Algumas eram salas de fundição com magma ardente e grandes caldeirões, algumas eram salas de forja com martelos e bigornas de ferro, e algumas eram salas com um grande número de formações mágicas gravadas. Não se sabia para que serviam. Depois de caminhar, eles retornaram ao salão maior. Havia um enorme assento demoníaco colocado aqui, e parecia ser o trono do senhor do castelo. No meio do salão havia uma piscina redonda cheia de um líquido estranho que parecia óleo prateado. No momento em que Roy e Julia entraram, o líquido na piscina de repente se contorceu e finalmente assumiu uma aparência humanoide. Era claramente uma figura humanoide feita de uma pilha de líquido, mas os detalhes eram muito requintados. Essa pessoa líquida parecia uma súcubo, e Roy conseguia até distinguir o formato da armadura que ela usava do líquido. Delta, droga, você está aí?" O humanoide líquido gritou para o trono do senhor do castelo. Roy estava observando o tempo todo. Depois de ouvir as palavras da pessoa líquida, ele de repente percebeu que essa coisa poderia ser um dispositivo de comunicação, então disse: "Se você está falando sobre o antigo mestre deste castelo, infelizmente, ele não está aqui." Depois de ouvir as palavras de Roy, a pessoa líquida ficou atordoada por um momento e então se virou para ver Roy.
Se este fosse o método de comunicação comum usado por demônios de alto escalão nos castelos demoníacos, então Roy calculou que deveria ter formado uma pessoa líquida com a mesma aparência no castelo demoníaco da outra parte. Quem é você? Delt está morto? A súcubo perguntou. Ele não está morto. Roy disse. Esse cara é muito esperto e tomou a iniciativa de desistir do castelo do demônio, então eu o deixei sair. E você? Quem é você? Meu nome é Benia. A súcubo tinha uma expressão pensativa no rosto. Você disse que Delt saiu voluntariamente. Parece que você é um demônio bastante poderoso, ok? A pessoa que você procura não está aqui. Roy disse. Se não há mais nada, vá embora. Não seja tão cruel. A súcubo formada a partir do líquido riu de repente, com a voz cheia de tentação. Eu não esperava conhecer um novo vizinho. Talvez possamos trocar, felizes. Antes que Roy pudesse responder, o rosto de Julia desabou ao ouvir o tom da súcubo. Fim do capítulo. Capítulo 223. Não há aliados entre demônios. Antes que Roy pudesse dizer qualquer coisa, Julia deu um passo à frente, apontou sua espada angelical caída para Benia e disse friamente, Súcubo, você quer trocar comigo? Diga-me a localização do seu castelo demoníaco e eu irei pessoalmente trocar com você. Roy não pôde deixar de tocar seus chifres de demônio. Ele não esperava que Julia tivesse uma reação tão grande. No entanto, Benia não teve nenhum medo da ameaça de Julia. Ela esticou o dedo e curvou-o para Julia enquanto ria. Veja, um lindo e encantador anjo caído. Se você fosse o objeto de troca, eu também não me importaria. Merda! Roy ficou chocado ao ouvir isso. Essa súcubo é do tipo que come todos os homens e mulheres. Mesmo Julia não esperava que Benia dissesse algo assim, e ela não podia deixar de apostar que sentiria arrepios por todo o corpo. Seu humor de proteger a comida agora havia acabado. Em vez disso, ela deu um passo para trás e quis ficar longe de Benia, mesmo sabendo que ela era apenas uma massa de líquido. Parece que as habilidades de Julia são muito superficiais para discutir com uma súcubo. Benia deu uma risadinha, sua voz muito sensual, mas ela não pareceu ousar fazer tal piada por muito tempo. Depois de um tempo, ela finalmente disse seriamente, ok, já que você afugentou Delt, então aquele cara é inútil. Novo mestre do castelo Black Brilliance, posso saber seu nome? Meu nome é Osiris. Esta é minha parceira, Fallen Angel Julia. Roy disse. Se você quiser alguma coisa, é só dizer. Se não, saia rapidamente. Acabei de assumir o controle deste castelo e há muitas coisas para fazer. Osiris, por que esse nome é tão familiar? Uma expressão pensativa apareceu no rosto de Benia antes que ela perguntasse surpresa. Você conhece Cheron? Roy não pôde evitar franzir a testa. E se eu fizer? E se eu não fizer isso? Ele sentiu que era muito estranho. Por que ouvi esse nome de novo? Foi o mesmo no mundo Darksiders. Agora que acabei de chegar ao abismo inferior, ouvi esse nome novamente. Cheron é tão famoso assim? Parece que é você. Benia olhou para Roy de cima a baixo com espanto. Algum tempo atrás, assim que Cheron retornou ao abismo, ele perguntou sobre seu nome em todos os lugares, e até enviou pessoas aos níveis do abismo acima para encontrar vestígios de você. Este assunto fez com que a maioria dos demônios de alto escalão no abismo inferior soubessem disso. Mas pelo que sei, o demônio chamado Osiris que Cheron mencionou é apenas um demônio de baixo escalão. Então estou bastante curioso. Se realmente for você, como você passou de demônio de baixo escalão a demônio de alto escalão em tão pouco tempo? E, tão poderoso. Você quer saber? Então venha aqui e deixe-me contar. Roy zombou. Não entenda mal. Benia disse apressadamente. Eu não tenho nenhuma amizade com Cheron. Já que você não planeja me contar, então esqueça. Ok, na verdade estou aqui para encontrar um aliado. Eu me pergunto se você está interessado. Ali, Roy franziu a testa. O que você quer dizer? Um mundo com almas de qualidade. Disse Benia.
E essas almas de qualidade estão esperando que as pessoas façam a colheita, mas também é um mundo de alta magia. É um tanto extenuante para mim confiar apenas em mim mesmo. Originalmente, planejei ir com Delt, mas você afugentou aquele cara, então quero perguntar se vocês estão dispostos a ir juntos. Claro, este encantador anjo caído também pode ir. Oh, conte-me sobre a situação naquele mundo. Roy caminhou até o trono do senhor do castelo e sentou-se preguiçosamente com os pés cruzados. Ele também usou seu poder mágico para congelar o trono. Essa temperatura fria era muito confortável para ele. No entanto, o que Roy não esperava era que Benia de repente ficasse em silêncio. Depois de um tempo, ela finalmente abriu as mãos. Ok, vou ser direto. É o mundo que Cheron está atacando. Roy fez uma pausa surpreso. Benia está se referindo ao mundo de Heroes of Might and Magic. Julia, que estava ao lado do trono de Roy, bufou. Você ainda diz que não tem amizade com Cheron. Não me diga que você quer nos enganar e depois nos atacar junto com Cheron. Nesse momento, Julia desejou poder escrever as palavras, putinha, em seu rosto. Se eu realmente pensasse assim, não teria dito diretamente. Benia também bufou friamente, e falando honestamente, com a força de Osíris, é impossível ter medo de Cheron. Roy olhou para ela e Benia olhou nos olhos de Roy sem demonstrar qualquer fraqueza, usando essa atitude para provar sua franqueza. Mas Roy de repente sorriu e apontou para ela. Não use um método de provocação tão inferior. Você tem razão. Já que Cheron me considera seu inimigo, não me importo de matá-lo depois de conhecê-lo, mas esta não é uma razão pela qual eu deveria segui-lo até aquele mundo. Eu tenho uma irmã mais velha. Disse Benia. Nascemos do mesmo ovo demoníaco. Julia a interrompeu surpresa. Demônios gêmeos. Isso é muito raro. Humph. É uma pena que meu relacionamento com ela não seja como você imagina, Dona Julia. Benia zombou. Para mim, ela é minha inimiga de longa data. O que você quer dizer? Roy perguntou com a testa franzida. Quando um demônio nasce de um ovo, geralmente só existe um. Só assim os demônios podem garantir os nutrientes iniciais e ficar mais fortes. Disse Benia, mas ela e eu somos gêmeas. Desde o momento em que estávamos no ovo, começamos a lutar pelo direito de sobreviver. Infelizmente, não consegui vencer contra ela. Desde que nasci, fui muito mais fraco do que os outros demônios. Roy relembrou a cena em que nasceu e não pôde deixar de se identificar com os sentimentos dela. Ela não comeu você quando você nasceu. Se fosse qualquer outra espécie, esta questão teria sido assustadora. No entanto, era um assunto normal para demônios. Benia explicou, talvez tenha sido sorte. Ela nasceu primeiro e realmente queria me matar, mas naquela hora apareceu outro pequeno demônio. Enquanto ela lutava contra aquele pequeno demônio, eu rastejei para fora do ovo e rapidamente escapei para longe. Nem me atrevi a aparecer na frente de outros demônios e felizmente evitei as primeiras batalhas, mas é justamente por isso que passei por um longo período de fraqueza. Passei centenas de anos saqueando almas para compensar minhas deficiências congênitas. Quando finalmente fui promovido a demônio de nível intermediário e despertei para súcubo, descobri que minha irmã já havia se tornado um demônio de alto nível. Se não fosse por ela, eu não teria ficado tão infeliz no início. Benia cerrou os dentes. Agora finalmente me tornei um demônio de alto escalão, mas as dificuldades estão completamente além da imaginação para ela. Tenho perguntado sobre ela e descobri que ela está no mundo de Cheron, planejando destruir esse mundo com um grupo de demônios de alto escalão. Aspas. Então, você está planejando causar problemas naquele mundo? Roy perguntou diretamente. Sim. Aqueles malditos demônios de alto escalão se uniram e consideraram aquele mundo como sua terra privada. Todos os demônios que eles invocaram assinaram contratos demoníacos com eles para ajudá-los a saquear almas. Disse Benia, e o que pretendo fazer é ir para aquele mundo e roubar comida deles. Não vou abrir mão de nenhuma oportunidade de causar problemas para ela. Qual o nome da sua irmã?
Roy perguntou enquanto pensava. Biara. Ela é uma súcubo muito poderosa. Disse Benia. Que tal, Osíris? Venha comigo. Contanto que você me ajude a matar Biara, posso ajudá-lo a matar Cheron. Ah, vou pensar sobre isso. Roy assentiu. Ok, se você decidir, entre em contato comigo dentro de um mês. Eu tenho as coordenadas desse mundo. Ao entrar em contato comigo, use este pool de projeção. Acredito que em breve você será capaz de entender a função da piscina de projeção. Com isso, o líquido que formava Benia afundou de volta na piscina e sua figura desapareceu. Depois que Benia desapareceu, Julia perguntou a Roy, você está planejando se aliar a ela? Como isso é possível? Roy sorriu. Esta súcubo não está falando muita verdade. Como posso acreditar nela tão facilmente? Você quer dizer que ela está mentindo? Julia franziu a testa. Claro, mesmo que ela realmente tenha uma irmã que ela odeia até os ossos, você já pensou nisso? Sua irmã avançou para um demônio de alto escalão muito antes dela. Com sua força, como ela pode derrotar sua irmã? Roy bufou. Ela está atraindo aliados apenas para fazê-los lidar com sua irmã. Ela poderia estar procurando pelo antigo senhor do castelo, Delt, mas ele fugiu e nós o substituímos. E sua chamada moeda de troca nada mais é do que uma transação de almas e de seu corpo. Todas as súcubos não fazem isso. Ao ouvir isso, Julia ficou furiosa. Ela cerrou os dentes e disse, eu sabia que ela era uma vagabunda coquete. Mas então Julia perguntou preocupada, qual é o problema com seu inimigo Cheron? Pelo tom dela, Cheron parece ter um monte de demônios de alto escalão como aliados. Além disso, esse cara parece ser muito famoso no Baixo Abismo. Se você não formar uma aliança com Benia, ela divulgará a notícia de sua aparição para Cheron e o deixará trazer um bando de demônios de alto escalão para causar problemas para nós. Alianças entre demônios não são nada confiáveis. Roy riu friamente. Ele pensou nos companheiros de Cheron. Eles eram simplesmente um bando de demônios de alto escalão lutando pelas almas. Se não fosse por isso, como Roy poderia ter atraído o exército de Cheron sozinho e finalmente tê-lo sitiado e morto por dragões? Então Roy não estava nem um pouco preocupado com isso. Você acredita que enquanto Cheron for morto, seus supostos aliados não irão vingá-lo? Mas é possível que Cheron tenha um Lorde Demônio apoiando? Julia perguntou. Claro. Roy assentiu. Mas estou prestes a me tornar um Lorde Demônio, então não preciso me preocupar muito. Pelo contrário, pretendo tomar a iniciativa de ir a esse mundo e matar Cheron. Afinal, já estive nesse mundo uma vez. As teorias mágicas desse mundo são muito ricas e sistemáticas. Se eu quiser me tornar um Lorde Demônio, preciso de algum conhecimento sobre magia espacial. É melhor ir a esse mundo para obtê-lo. Julia estava com um pouco de ciúme. Então, você ainda precisa unir forças com Benia. Quem disse isso? Roy a abraçou e sorriu com confiança. Você acha que não posso ir para esse mundo sem ela? Provavelmente já se passaram muitos anos desde que ele esteve no mundo de Heroes of Might and Magic. Alguém deveria ter reunido as 7 esferas do dragão restantes no mundo de Heroes of Might and Magic. Fim do capítulo. Capítulo 224 Titã Hellhound. Roy não estava com pressa em relação às Dragon Balls. Afinal, esse assunto estava além de seu controle e ele tinha muito o que fazer agora. Primeiro, ele teve que se familiarizar com o ambiente deste abismo inferior, especialmente porque ele acabara de assumir o controle deste castelo demoníaco chamado Castelo do Brilho Negro. Roy ainda precisava entender o que este castelo poderia lhe trazer. Para demônios de alto escalão, um castelo demoníaco não era apenas um símbolo de status. Depois de passar de demônio de baixo escalão até aqui, Roy não estava mais no estado selvagem, onde poderia simplesmente encontrar uma caverna para servir de covil. Na verdade, de outra perspectiva, o estilo arquitetônico do Castelo dos Demônios provou coincidentemente que os demônios também tinham seus próprios sentidos estéticos e artísticos.
Embora a arte dos demônios parecesse assustadora aos olhos de outras raças, ainda era uma espécie de prova de uma espécie inteligente. O nome Castelo do Brilho Negro pode ter vindo dos materiais de construção deste castelo demoníaco, e os fantoches servindo o castelo demoníaco partiriam de acordo com o plano todos os dias para extrair todos os tipos de minérios nas minas dentro do território do castelo demoníaco. No próximo período, Roy e Julia provavelmente se esforçariam muito para entender os usos desses minérios. Embora ele ocupasse este castelo demoníaco, Roy na verdade não se importou muito porque não era adequado para ele replantar o ovo do Mar Vermelho. Não poderia ser ajudado. O abismo inferior era basicamente compartilhado por demônios de alto escalão. Se Roy plantou o ovo do Mar Vermelho neste castelo, ele poderia ser descoberto por outros demônios de alto escalão. Lilith era um famoso rei demônio no abismo e provavelmente tinha muitos clones. Se alguém denunciasse isso a Lilith, Roy estaria em apuros. Portanto, Roy achou melhor esperar até que ele se tornasse um Lorde Demônio e encontrasse um domínio espacial alternativo adequado que pertencesse a ele antes de replantar o ovo do Mar Vermelho. Na verdade, sua maior colheita quando foi para o mundo Darksiders não foram mais de 1 milhão de almas, mas sim o ovo do Mar Vermelho. Ao mesmo tempo, Roy percebeu algo. Os mundos infinitos conectados ao abismo tinham seus próprios processos de desenvolvimento, então muitas vezes nasciam coisas especiais. Essas coisas podem ocorrer naturalmente ou podem ser de outras espécies inteligentes que já existem há muito tempo. Se esses objetos pudessem ser usados com flexibilidade, eles poderiam ser de grande ajuda para Roy. Assim como este ovo do Mar Vermelho, permitiu que Roy gastasse um pequeno número de almas para replicar um clone com os mesmos atributos de seu corpo principal. Isso salvou Roy de consumir um grande número de almas porque se ele usasse o sistema para fazer isso, ele nem seria capaz de estimar o número de almas necessárias. Embora o Dead System fosse onipotente, o número de almas que Roy conseguia obter era sempre limitado, e ele tinha que considerar como se fortalecer com uma relação preço-desempenho mais alta. Se ele pudesse obter e coletar itens especiais desses mundos no futuro, isso não seria equivalente a compensar um grande número de almas. No passado, não era que Roy não tivesse pensado nessas questões, mas naquela época a força de Roy não conseguia acompanhar e ele talvez não conseguisse obtê-las, mesmo que quisesse. Mas à medida que sua força aumentasse, ele poderia tentar buscar essas coisas. Por exemplo, o mundo de Heroes of Might and Magic que Roy planejava visitar em seguida tinha muitos artefatos e tesouros divinos. Se ele pudesse trazer algumas peças, ele poderia aumentar sua força. Desta vez, depois de passar tanto tempo no mundo dos Darksiders, quando Roy voltou, ele descobriu que Fat Tiger estava sendo intimidado por um demônio das chamas. Isso fez Roy perceber que era hora de melhorar a força do Fat Tiger. Como animal de estimação que ele criou, pode-se dizer que a confiança de Roy nele é maior do que a de Julia. Coincidentemente, ele caçou muitos anjos no mundo Darksiders e obteve um grande número de almas sagradas. Essas almas sagradas não foram muito úteis para Roy. Havia poucas almas como a de Uriel, e era impossível para ele usar todas elas para criar almas de anjos caídos. Era melhor usá-los para Fat Tiger. Acontece que ele foi feito de um fragmento de alma sagrada, então essas almas angelicais deveriam ser muito eficazes em Fat Tiger. Então, depois de se estabelecer, Roy começou a pensar em como melhorar Fat Tiger. Claro, essas almas angelicais não eram para Fat Tiger comer diretamente, mas Roy planejava usá-las para transformar Fat Tiger e redefinir seus atributos. Como um cão infernal de 3 cabeças, Fat Tiger sabia como usar 3 poderes elementais diferentes. No entanto, Roy percebeu que não seria muito útil para Fat Tiger continuar a desenvolver esses poderes elementares. O estilo de luta de Fat Tiger era inerentemente inclinado para feras selvagens, então ele deveria evoluir na direção de uma verdadeira besta demoníaca e usar seu físico forte e incomparável para matar inimigos. Pensando nisso, Roy não pôde deixar de pensar no lobo gigante, Fenrir, da mitologia nórdica e na serpente de Midgard, Jormungand.
Se Fat Tiger pudesse crescer até uma altura de centenas ou até 1000 metros, quão poderosa seria sua força física? Naquela época, muito menos um Lorde Demônio, até mesmo um Rei Demônio provavelmente poderia levar um tapa voando com uma pata, certo? Depois de pensar sobre isso com cuidado, Roy decidiu transformar Fat Tiger a partir do tamanho de seu corpo e pura força muscular, juntamente com pele ou armadura extremamente resistente como defesa, para torná-lo um cão infernal titã. Se ele usasse os termos do jogo para descrevê-lo, significava que ele planejava transformar Fat Tiger em um super tanque principal. Acontece que as chamas de Julia tiveram um efeito de recuperação e ela poderia ser considerada uma curandeira. E com Roy como mago, um grupo de combate ofensivo e defensivo em pequena escala seria então formado. Roy rapidamente colocou essa modificação na agenda. Ele abriu o painel de atributos do Fat Tiger e consumiu almas angelicais e um grande número de almas comuns para modificar seus atributos. Houve algumas mudanças principais. Aprimoramento de força. Cada vez que esta criatura devora uma alma, e quando ela cresce, sua força aumentará bastante. Aprimoramento de atividades, o mesmo que acima. Aprimoramento de velocidade, o mesmo que acima. Corpo de aço. Cada vez que esta criatura cresce, ela fortalecerá muito sua defesa física e defesa mágica. Crescimento infinito. O tamanho do corpo desta criatura não é mais restrito. Os outros atributos não mudaram, mas a adição desses atributos não apenas consumiu todas as almas angelicais nas mãos de Roy, mas também o fez gastar mais de 300.000 almas comuns. Roy só tinha algumas almas restantes. No entanto, o efeito foi extremamente chocante. Quando a transformação do atributo terminou, Fat Tiger, que estava seguindo Roy, de repente caiu em um sono profundo, assustando Julia. Ela pensou que algo estava errado com Fat Tiger. No final, Roy disse a ela para manter a calma e ordenou que os fantoches demoníacos no castelo Black Brilliance caçassem monstros e coletassem carne e sangue. A primeira hibernação do Fat Tiger durou um total de 7 dias. Quando ele acordou, seu corpo já havia aumentado cerca de 30%, e então suas 3 cabeças começaram um banquete feroz. Ele devorou todas as toneladas de cadáveres de monstros coletados pelos fantoches demoníacos. O crescimento do Fat Tiger poderia ser feito devorando carne e sangue e também devorando almas. Para Roy, ele era muito fácil de criar porque Roy poderia alimentá-lo diretamente com almas se não houvesse carne e sangue suficientes. Depois de saciado, Fat Tiger entrou em hibernação novamente. Durante esse tempo, o corpo de Fat Tiger crescia a uma velocidade visível. Roy podia sentir que todas as células em todas as partes do corpo de Fat Tiger estavam em um vigoroso estado de divisão, multiplicando-se rapidamente. Mas essa multiplicação ainda estava sob controle e não fez Fat Tiger sangrar. Roy não sabia quantos ciclos seriam necessários para Fat Tiger desacelerar seu crescimento, mas ele não relaxou e continuou a fazer com que os fantoches demoníacos trouxessem comida de volta. Até ele e Julia agiram para capturar todos os monstros num raio de 100 km do castelo Black Brilliance. Esses monstros não apenas tiveram que contribuir com sua carne e sangue, mas suas almas também foram alimentadas com Fat Tiger. Roy queria ver até que ponto Fat Tiger poderia continuar a crescer. Fat Tiger comia quando estava acordado e dormia quando estava satisfeito. Durou um total de 7 ciclos, demorando cerca de 50 dias. Durante esse período, a súcubo Benia contatou Roy mais uma vez, mas Roy não se importou com ela e rejeitou diretamente sua proposta de cooperação. Embora ela estivesse furiosa, ela não podia fazer nada a respeito. Após os 7 ciclos de crescimento, o tamanho do Fat Tiger excedeu a imaginação de Roy. Fat Tiger tinha atualmente mais de 6 metros de altura quando estava no chão, e o comprimento de seu corpo era de mais de 30 metros. Seu pelo era preto e brilhante, duro e flexível, e era óbvio que ele tinha uma defesa muito forte. No painel de atributos do sistema, sua força e velocidade atingiram mais de 1.700, superior a de Roy, e sua atividade foi superior a 1.400.
Apenas seu poder mágico era de apenas algumas centenas, sem nenhum crescimento. Aqueles que não cresceram ainda podem ter inteligência. Quando este cachorro bobo descobriu que seu mestre Roy havia ficado mais baixo na frente dele, suas 3 cabeças e 6 olhos ficaram confusos. Ele pode não ter se adaptado às mudanças em seu corpo, então ele queria se esfregar em Roy, mas Roy o jogou fora diretamente. Seu enorme corpo era grande demais para o espaço dentro do castelo demoníaco. Apenas abanar o rabo casualmente destruiu os pilares do castelo. Portanto, Fat Tiger foi enviado para dormir por Roy, este mestre sem coração. Felizmente, após 7 ciclos consecutivos de crescimento contínuo, a transformação de Fat Tiger finalmente desacelerou um pouco. Ele não precisava mais de comida por enquanto, o que significa que seu próximo crescimento levaria muito tempo. Julia testemunhou as tremendas mudanças de Fat Tiger do início ao fim e ficou pasma. Ela podia sentir que o poder mágico de Fat Tiger estava no máximo no nível médio-baixo, mas com um corpo tão colossal e uma força tão poderosa, mesmo alguns demônios de alto escalão poderiam não ser capazes de derrotá-lo. Quando Roy a trouxe e montou nas costas de Fat Tiger para um passeio, ela perguntou a Roy atordoada, como você fez isso? Porque sinto que seu cachorro é tão incrível quanto você, o mestre. Haha, isso não é bom? Roy a abraçou e riu. No mundo dos demônios, só a força é capital. Já que você escolheu deixar Samael e me seguir, eu deveria pelo menos crescer até a mesma altura que Samael para ser digno de sua atenção, certo? Sim. Julia olhou para Roy com olhos embriagados. Meu parceiro se tornará o demônio mais forte do abismo. Fim do capítulo. Capítulo 225 Poço das Trevas. Depois de passear com Fat Tiger, Roy e Julia não sentiram nada, mas os outros demônios de alto escalão próximos ao castelo Black Brilliance ficaram chocados. De fato, não faltaram grandes demônios no abismo, mas esta foi a primeira vez que viram um cão infernal tão enorme. De modo geral, a maioria dos demônios, como os cães infernais, estavam apenas no nível demoníaco de nível intermediário. No entanto, os músculos firmes do Fat Tiger fizeram com que todos os demônios de alto escalão não ousassem subestimar sua força. Graças ao Fat Tiger, todos os demônios de alto escalão ao redor do castelo Black Brilliance sabiam que o castelo havia mudado de mestre. E este novo demônio tinha um enorme cão infernal mutante, sem mencionar o anjo caído de alto escalão, deixando uma profunda impressão nos demônios próximos. Havia também alguns demônios de alto escalão como Benia que tentaram cumprimentar Roy através da piscina de projeção. Roy não os rejeitou, afinal, no nível demoníaco de alto escalão, havia muito menos conflitos e muito mais interações e trocas de informações entre eles. Isso foi extremamente útil para Roy. O aumento na força do Fat Tiger chegou ao fim. A próxima foi Julia. Na verdade, durante os 3 anos em que permaneceu no mundo Darksiders, Roy perguntou a Julia sobre como os anjos caídos melhoraram sua força. Os anjos caídos eram muito interessantes. Eles não pertenciam a anjos nem a demônios e podiam ser considerados uma forma intermediária. Julia disse a Roy que os anjos puros evoluíram e foram promovidos através do treinamento do poder sagrado. Isso era totalmente diferente dos demônios, que devoravam almas para aumentar seu poder. Embora os anjos também procurassem almas, as almas que procuravam eram almas nobres com dedicação e sacrifício. Isso porque, enquanto essas almas estivessem banhadas em poder sagrado, seria muito fácil transformá-las em almas sagradas. E ter almas santas significava que novos anjos poderiam nascer. Portanto, anjos caídos na forma intermediária, como Julia, formaram um fenômeno estranho. Eles não podiam devorar almas como demônios, mas podiam treinar o poder das trevas semelhante aos anjos. Os 2 elementos mais abundantes no abismo eram os elementos escuros e os elementos fogo. Precisamente por causa dessas características, a força dos anjos caídos aumentou rapidamente. Mas foi dito que provavelmente foi por causa do primeiro anjo caído do abismo, Lúcifer.
Como um anjo caído, ele era uma existência equivalente aos reis demônios do pecado mortal, fazendo com que os demônios do abismo fossem cautelosos com os anjos caídos. Portanto, anjos caídos como Júlia foram secretamente restringidos. Esta também foi a razão pela qual um segundo Lúcifer nunca apareceu no abismo. É claro, também pode ser que Lúcifer já fosse extremamente poderoso antes de cair. Ele era originalmente um serafim superior. De volta ao mundo Darksiders, Júlia disse a Roy que sua força não havia crescido muito e ela também não sabia o que estava acontecendo. Mas quando Júlia voltou com Roy e finalmente foi encontrar Samael, quem sabia o que Samael estava pensando quando removeu essa restrição para ela? Dessa forma, Júlia poderia treinar o poder das trevas novamente. Os 2 pares de asas de anjo caído nas costas de Júlia já haviam se transformado em chamas negras. Esta foi uma manifestação do poder das trevas e das chamas da recuperação em seu corpo. Na verdade, não era mais apropriado chamar as chamas de Júlia de fogo do inferno. O poder da chama negra que ela tinha agora deveria ser chamado de fogo do abismo, único. O poder das chamas poderia realmente combinar-se com muitos outros poderes. Se combinado com o poder sagrado, seriam chamas sagradas. Quando combinado com o poder das trevas, seria o fogo do inferno. Porém, o estranho nas chamas de Júlia é que elas continham mais ou menos as características dos 3 poderes. As chamas eram negras, o que era uma característica da fusão com o poder das trevas, mas também tinham a característica de recuperação do poder sagrado. Eles não apenas poderiam restaurar feridas físicas, mas também poderiam reparar armaduras danificadas. Foi muito inacreditável. Isso lembrou Roy das últimas palavras de Samael. Ele disse a Júlia para retornar ao seu mundo original se ela tivesse a chance. Poderia haver algo especial na identidade de Júlia. Roy adivinhou. Então ele tentou ver se conseguia pensar em maneiras de melhorar a força de Júlia. Neste momento, ele pôde ver os benefícios de se comunicar com outros demônios de alto escalão. Cerca de 500 quilômetros a leste do castelo Black Brilliance, havia um castelo demoníaco chamado Broken Blade, cujo dono era um demônio de alto escalão chamado HESK. HESK também era um demônio elemental, mas era um demônio elemental que usava o poder das trevas e era muito bom em usar magia de Maldical. Antes de Roy ocupar o castelo Black Brilliance, ele trocava recursos com o mestre original do castelo, Delt, porque a obsidiana demoníaca produzida perto do castelo Black Brilliance continha poderosos elementos sombrios. Depois que Roy expulsou Delt, HESK só pôde negociar com Roy. Depois de pagar muita obsidiana demoníaca, Roy obteve com sucesso o método para fazer o Poço das Trevas de HESK. O chamado Poço das Trevas era na verdade um método para condensar os onipresentes elementos sombrios no abismo. Também exigia muita obsidiana demoníaca e uma pequena quantidade de outros minérios. De acordo com o que HESK disse, Roy encontrou um lugar no castelo Black Brilliance e ordenou que os fantoches demoníacos cavassem um buraco circular e raso com cerca de 66 centímetros de profundidade. Ele o encheu com obsidiana demoníaca antes de usar os sucos metálicos fundidos de vários outros minérios especiais para desenhar uma formação mágica especial e gravar personagens demoníacos ao redor da borda do poço raso. Depois de completar a formação mágica e inserir poder mágico para ativá-la, Roy descobriu que no fundo do poço raso, elementos escuros começaram a se reunir gradualmente como uma névoa espessa. Esses elementos escuros, que eram tão densos quanto tinta, transformaram-se em um líquido semelhante à tinta após tocar a obsidiana demoníaca e finalmente convergiram para o poço raso. Algumas horas depois, o poço de 66 centímetros de profundidade estava quase cheio de elementos escuros semelhantes a líquidos. E este foi o chamado Poço das Trevas. Depois de ver o Poço das Trevas, Júlia imediatamente sentiu o poderoso poder das trevas dentro dele. Ela nunca tinha pensado em usar uma formação mágica para conter elementos das trevas em um alcance fixo antes. Seguindo as instruções de Roy, Júlia desamarrou sua armadura, deitou-se no Poço das Trevas e começou a banhar-se.
Embora o líquido preto na verdade não fosse água, mas um produto dos elementos escuros altamente condensados, este poço das trevas era simplesmente maravilhoso demais para um anjo caído como Julia, que controlava o poder das trevas. Foi tão confortável que ela gemeu. Treine bem aqui, Roy disse a ela. Devo dizer que você tem muita sorte. Você não escolheu outros castelos demoníacos, mas escolheu este castelo Black Brilliance. Se não fosse por este lugar, eu talvez não tivesse encontrado tanta obsidiana demoníaca para construir este poço das trevas. HMPH. Julia sentiu que estava certo e não pôde deixar de dizer com orgulho, foi porque sentiu rico poder das trevas aqui, ok. Roy realmente não poderia refutar isso. Talvez este fosse o instinto dos anjos caídos. Felizmente, Julia adormeceu rapidamente no poço das trevas. Roy sabia que ela poderia dormir aqui por um tempo para absorver os elementos sombrios, então ele saiu silenciosamente. Depois de retornar ao salão do senhor do castelo, Roy sentou-se em seu trono de gelo, encontrou o fantoche demoníaco Kagruzi e pediu-lhe que incitasse os outros fantoches demoníacos a intensificar a mineração do demônio obsidiana. Embora Kagruzi parecesse muito feio, ele ainda era capaz de fazer coisas e rapidamente obedeceu às suas ordens. Agora que Julia havia entrado em sono profundo e Fat Tiger foi expulso por causa de seu tamanho, Roy foi o único que restou no corredor. Só então Roy se acalmou e se lembrou de algo. Quando Roy se fundiu com a alma de Uriel anteriormente, ele descobriu que havia uma memória muito curta na parte mais profunda da alma de Uriel. Roy estava naturalmente muito curioso sobre essa memória que não poderia ser apagada durante a transformação da corrupção. Mas ele não teve muito tempo para examiná-lo com atenção naquele momento, e desde que voltou ao abismo, esteve ocupado e quase se esqueceu dele. Agora que se lembrou e teve tempo, Roy começou a vasculhar a última memória deixada para trás, pela alma de Uriel. Fim do capítulo. Capítulo 226 Jardim do Éden. Ler em sua mente uma memória pertencente a outra pessoa foi uma sensação muito estranha. Felizmente, Roy teve a experiência de ler as memórias de Arania, por isso não foi muito difícil se adaptar a esta situação. Na verdade, Roy hesitou quando usou a alma de Uriel para infundir em seu clone porque ele não sabia se tal alma que não pertencia a ele teria algum efeito negativo após a fusão. No entanto, apenas adivinhar não poderia resolver esse problema. Só depois de experimentar pessoalmente é que Roy entendeu que já havia preparado como resolver o problema se a fusão da alma tivesse problemas. Felizmente, a habilidade de fusão criada pelo sistema após a leitura das memórias de sua vida anterior parecia seguir perfeitamente todos os detalhes da fusão, não causando problemas com a fusão da alma. Quanto a como sua alma estava agora, Roy não estava claro, talvez ele pudesse considerar dividir sua alma em um fragmento um dia para observar a situação do fragmento de alma e deduzir a situação da alma principal. Quando Roy começou a explorar a memória de Uriel, ele imediatamente viu uma cena em sua mente. O estranho é que esta cena deveria estar na visão de Uriel, mas Roy agora estava vendo em sua visão, como se a tivesse experimentado pessoalmente. O início desta memória foi num vasto céu. O céu estava incrivelmente lindo. Sob o fundo azul puro, inúmeras luzes douradas caíram, fazendo as pessoas se sentirem revigoradas e felizes só de olhar para elas. Ao longe, havia enormes nuvens brancas, e muitos edifícios magníficos ligeiramente discerníveis estavam nas nuvens brancas. Esses edifícios eram brancos ou dourados e seu estilo geral era majestoso. Quando Roy passou pela primeira vez pelo posto avançado do abismo, ele viu a cidade branca de longe. Ele sentiu que os edifícios nesta memória eram muito semelhantes aos da cidade branca, então Roy adivinhou que este poderia ser o chamado paraíso. Mas Roy não entendia que céu era. Porque nesta memória de Uriel, a perspectiva da memória rapidamente começou a mudar constantemente. Parecia que Uriel estava voando livremente e acompanhado de risadas alegres. Essa voz soava muito terna e melodiosa, então Roy adivinhou que poderia ser uma lembrança de Uriel quando ela era jovem. Os anjos também tiveram infância.
Claro, mas isto se referia aos anjos originais nascidos de ovos de anjos. Somente esses anjos nascidos naturalmente passariam por diferentes estágios, desde bebês até corpos maduros como demônios. E levou pelo menos centenas ou até mais de 1000 anos para Uriel crescer e atingir a força e o estado que tinha quando Roy a viu. Em outras palavras, esta pode ser uma memória que Uriel enterrou por mais de 1000 anos. Que tipo de memória faria Uriel se lembrar dela por tanto tempo? Roy ficou cada vez mais curioso e continuou procurando. Uriel estava voando feliz o tempo todo. Ela andava de um lado para o outro em todos os tipos de posturas no céu, passando por uma nuvem branca após a outra, permitindo que Roy apreciasse a paisagem do céu. Tinha que ser dito que o cenário do céu era verdadeiramente lindo ao extremo. Os edifícios em cada nuvem branca tinham estilos diferentes. Roy podia ver jardins, fontes e águas cristalinas do lago nas nuvens brancas, e também havia algumas cachoeiras caindo das bordas das nuvens brancas. Sob a luz dourada, eles refletiam os eternos e encantadores arco-íris. Incontáveis pássaros estranhos de asas brancas voavam no céu e, ocasionalmente, ele podia ver as figuras de Pegasos de 2 asas. Eles vagaram contentes pela grama nas nuvens e comeram os frutos verdes das plantas exuberantes. Foi uma cena tranquila. Roy suspeitava que esta poderia ser a primeira vez que Uriel teria permissão para sair para se divertir no paraíso, porque não muito depois de ela passear por toda parte assim, ele descobriu que Uriel parecia estar perdido e sua velocidade de voo diminuiu. O ângulo de visão de virar a cabeça para olhar ao redor fez Roy sentir o nervosismo de Uriel. Depois de procurar e olhar ao redor por um tempo, uma cena maior e mais gloriosa apareceu na visão de Uriel. Era uma nuvem imensa no céu, mas não havia edifícios nesta nuvem. Em vez disso, havia uma enorme árvore que cobria o céu. Esta enorme árvore tinha um tronco exageradamente grosso e sua copa se espalhava, cobrindo toda a nuvem. Árvore do mundo? Roy adivinhou com algumas dúvidas. Uriel parecia atraída por esta enorme árvore e não pôde deixar de voar mais alto em direção à nuvem. Quanto mais perto ela voava, mais sentia a imensidão da árvore. A cobertura desta árvore era de pelo menos dezenas de quilômetros. Mas vendo isso, Roy percebeu que poderia ter adivinhado errado. Esta árvore não deveria ser uma árvore do mundo. Embora fosse enorme, provavelmente não poderia ser chamado com a palavra mundo. No entanto, o que era estranho era que a enorme árvore brilhava com uma luz ofuscante, como o brilho das estrelas no céu. A luz estava toda na copa da árvore, e Uriel foi atraído pela luz das estrelas, então ela não pousou debaixo da árvore, mas voou diretamente em direção à copa da árvore. Depois de chegar entre as folhas exuberantes da copa da árvore, Roy pôde ver da perspectiva de Uriel que essas frutas vermelhas brilhantes eram como maçãs. Jardim do Éden? Este termo apareceu de repente na mente de Roy. Existe realmente um lugar assim? Serão estes frutos os chamados frutos proibidos? Uriel parecia atraído por essas frutas lindas e atraentes. Roy a viu estender a mão pequena, com a intenção de colher uma fruta da árvore. Ela era de fato uma criança. Mas antes que Uriel pudesse tocar a fruta brilhante, uma voz veio de repente de debaixo da árvore. Uriel abaixou a cabeça com curiosidade. Seu olhar passou pelas frestas das camadas de folhas e viu a situação abaixo. Quando a cena em sua memória apareceu, Roy não pôde deixar de ficar chocado. Gabriel? Arcanjo Gabriel? Roy estava extremamente familiarizado com este arcanjo, que quase o matou, porque ele imediatamente reconheceu o padrão de lírio bordado com fios de seda dourada em seu manto de batalha. Foi exatamente igual a quando ele desceu ao mundo Van Helsing. No entanto, Roy de repente percebeu que este Gabriel que apareceu na memória de Uriel era provavelmente mais forte do que o Gabriel que apareceu no mundo Van Helsing. Porque, além das enormes asas de chamas douradas flutuando atrás de suas costas, seu corpo em seu manto de batalha não podia ser visto. Foi simplesmente uma luz dourada. Parado ali, ele estava deslumbrante como um sol dourado. Este é o corpo real. Roy ficou um pouco atordoado.
Aquele que desceu ao mundo Van Helsing era um clone. Mas como pode um clone ser tão poderoso? Ou foi porque eu estava muito fraco que não consegui distinguir nada? O coração de Roy disparou. Ele estava curioso. Desde que Gabriel estava aqui, Uriel foi descoberto. Mas na memória de Uriel, ela não estava preocupada com isso. Depois que ela viu Gabriel pelas frestas, houve uma explosão de excitação indescritível em sua memória. O arcanjo Gabriel parecia ser um super ídolo no coração de Uriel. Portanto, ela não pôde deixar de afastar algumas folhas e expandir seu campo de visão. Então ela viu uma figura alta parada em frente a Gabriel. Esta figura também era um serafim dourado semelhante a Gabriel. Suas asas eram tão grandes quanto as de Gabriel e seu corpo também emitia luz dourada. Merda! Outro arcanjo! Através da visão de Uriel, Roy observou os padrões do novo manto de batalha do arcanjo e descobriu que os que estavam nele eram diferentes daqueles que ele tinha visto. Os padrões de Gabriel e Rafael eram diferentes. O manto de batalha de Gabriel estava cheio de lírios, enquanto o de Rafael eram árvores cor de esmeralda. Os padrões do manto de batalha deste arcanjo eram espadas afiadas. Merda! Roy engasgou. Esse arcanjo é ainda mais incrível que Gabriel. Fim do capítulo. Capítulo 227 Segredo do Céu. Enquanto Roy ainda estava adivinhando, as palavras que Uriel ouviu em sua memória vieram, finalmente desvendando o mistério deste arcanjo. O que? Gabriel, você está louco? O repentino tom feroz deste arcanjo chocou muito Uriel. Parecia que ela planejou originalmente pular e se aproximar de seu ídolo, mas o tom do arcanjo imediatamente dissipou essa ideia, e ela recuou e se escondeu. Diante dessa questão, o arcanjo Gabriel não teve muita reação e apenas disse calmamente: Miguel, eu já decidi. Ao ouvir esse nome, Roy finalmente percebeu que o arcanjo que estava em frente a Gabriel era Miguel. Roy finalmente entendeu por que o manto de batalha de Michael tinha padrões de espadas. Diz a lenda que Miguel era o arcanjo mais deslumbrante e famoso do céu. Ele era corajoso e guerreiro, e se opunha absolutamente ao mal e tinha uma atitude implacável ao aniquilar o mal. Pode-se dizer que ele era um super linha dura, a encarnação da justiça absoluta, então seu manto de batalha usava os padrões da espada. Esta descrição lembrou Roy de Sakazuki. Antes que Roy pudesse entender, Michael falou novamente. Não, eu absolutamente não vou concordar. Você já pensou sobre isso? Se você fizer isso, seu corpo pode ficar contaminado. Mas ainda é melhor do que você tocar a buzina sem distinguir entre o certo e o errado. Gabriel respondeu: só estou fazendo isso para dar uma chance à humanidade. Que piada! Michael disse: tocar a trombeta do dia do julgamento era originalmente o dever que o Criador nos deu. Nesse momento, todos enfrentarão julgamento. Isto foi o que o Criador nos disse pessoalmente. Agora que o Criador não está por perto, você está planejando negar esta ordem. Não, eu não nego esta ordem. Ainda me lembro das palavras deixadas pelo Criador. Gabriel defendeu: mas você já pensou sobre isso? Responsabilidade é responsabilidade, mas cabe a nós determinar se realmente queremos ou não tocar a corneta do dia do juízo. Cada decisão que tomamos diz respeito à capacidade das espécies dos mundos infinitos sobreviverem e se reproduzirem. Uma decisão tão importante pode ser tomada apenas com base na aparência da superfície. Aparência superficial. O tom de Michael estava cheio de zombaria. Então me diga, por que cada mundo onde os humanos nascem acelera o aumento da entropia em todo o vazio? Você tem que entender que quando a entropia atingir o ponto crítico definido pelo Criador, todo o vazio será reiniciado. Naquela época, muito menos os humanos, até nós, anjos e demônios no abismo, voltaremos completamente ao zero. Quanto mais Michael falava, mais emocionado ele ficava. Ele gesticulou com a mão e disse: nesse momento, de acordo com o acordo, o vazio governará tudo. A partir de então, não haverá vida nos ilimitados mundos infinitos e todos os esforços do Criador serão destruídos. Agora, até os demônios do abismo sentem que algo está errado e procuram meios de resistir ao vazio.
No final, você quer me impedir de destruir a fonte, os culpados que fizeram o vazio se espalhar. Eu já disse isso. A razão para a propagação do vazio ainda precisa ser investigada. O tom de Gabriel era um pouco infeliz. Você tem certeza de que o aparecimento da humanidade está realmente causando tudo isso? Não é? Michael perguntou. Eles são a última criação deixada pelo Criador. Antes de aparecerem, o aumento da entropia sempre foi estável e calmo. Isso não é suficiente para explicar o problema. Antes de o Criador partir, ele disse a nós, anjos, que nosso dever era guiar e monitorar o funcionamento dos mundos infinitos. Michael continuou em um tom intenso. Assim como os demônios têm a responsabilidade de punir, também temos autoridade para destruir. Por que você não entende isso? Por que você sempre tem fantasias sobre a humanidade? Droga, você está ficando complacente por causa dos elogios e crenças dos humanos. É justamente por causa dos seus pensamentos ingênuos que os humanos estão se tornando cada vez mais numerosos, e isso até fez com que os humanos tivessem a noção ridícula de que os anjos eram seus guardiões. Lúcifer estava insatisfeito com seus pensamentos naquela época, então ele ficou com raiva e se juntou aos demônios. Não é suficiente termos um Lúcifer. Sem falar em Uriel, até Roy ficou surpreso ao ouvir a conversa deles. Ele finalmente entendeu por que essa memória existia tão profundamente na alma de Uriel por tanto tempo, e mesmo a limpeza da memória não poderia apagar essa memória. Foi porque a informação contida nesta memória era muito grande. Michael, não quero discutir com você. Gabriel suspirou. Você e eu podemos dizer que representamos duas ideologias diferentes no céu. Nós dois somos arcanjos. Mesmo que tenhamos divergências, o que os anjos farão? Talvez ao ouvir a sinceridade nas palavras de Gabriel, Michael finalmente se acalmou, mas então disse, tudo bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas discordo totalmente da sua ideia de usar clones para se transformar em humanos. Não entendo qual é o sentido de fazer isso. Você sabia que se houver poucos fragmentos de alma, seus clones ficarão muito fracos. Os demônios do inferno estão olhando os anjos com cobiça. E você pretende usar clones para se transformar em humanos neste momento. Você não quer mais esses fragmentos de alma. Escute-me, Gabriel explicou. Sempre senti que o Criador não deixaria para trás uma raça como a humanidade sem motivo. Como criação final do Criador, penso que podem ter aspectos e efeitos que não conhecemos. Mas para compreender a humanidade, não é olhá-la do alto, mas sim aprofundar-se nesta raça para compreender os seus pensamentos e vivenciar as suas civilizações e costumes. Se não conseguimos nem entendê-los, como podemos julgá-los facilmente? Se for realmente por causa da existência deles que causou o aumento da propagação do vazio e o aumento da entropia, então eu o apoiarei sem hesitação e então tocarei a trombeta do dia do juízo com você. Mas e se não for? E se eles foram injustiçados? Tudo bem, você sempre tem seus motivos. Michael bufou. Mas vou avisá-lo novamente. Se você fizer isso, será extremamente fácil que seus fragmentos de alma sejam contaminados. Os humanos são os seres mais complicados. A pecaminosidade e a inferioridade neles são as favoritas dos demônios. Se seus clones forem contaminados por esses pecados durante o tempo em que você se transformou em humano, isso poderá levar à sua queda. Não quero ver o aparecimento de um segundo Lúcifer. Então, se algo assim acontecer com você, sem hesitação, matarei seus clones, destruirei seus fragmentos de alma e até, matarei você. Eu entendo. Vou cuidar deste assunto em silêncio. Gabriel assentiu. Não vou deixar os demônios perceberem isso e lhes dar uma chance. Você tem que me prometer que terá um pouco de paciência com os humanos antes de eu tomar uma decisão. Michael ficou em silêncio por um tempo antes de finalmente concordar. Eu prometo. Gabriel finalmente sorriu ao ouvir isso. Simplesmente não podia ser visto sob o capuz de seu manto. Ele disse em um tom leve, ok, nossa discussão agora pode ter assustado o garotinho fofo. Precisamos nos desculpar. Com isso, Gabriel levantou a cabeça e olhou na direção de Uriel, que estava escondido na copa da árvore.
Minha querida, por quanto tempo você vai se esconder? Escuta, não é um bom hábito. Sabendo que ela havia sido descoberta, Uriel saiu nervosamente das fendas das folhas, voou para baixo e ficou no chão. Na memória, a perspectiva de Uriel levantou-se para olhar para Gabriel e disse cuidadosamente: desculpe, não foi minha intenção. Eu simplesmente me perdi. Ao ouvir suas palavras, Gabriel se agachou e deixou Roy, que estava observando a memória, ver o rosto de Gabriel de perto pela primeira vez. Infelizmente, o arcanjo Gabriel já havia se elementalizado completamente em luz, então ele só podia ver uma luz ofuscante sob seu capuz. Está tudo bem, minha querida. Gabriel disse gentilmente. Não culpamos você, mas me prometa que você se tornará um anjo poderoso no futuro e enterrará o que ouviu no fundo do seu coração, ok? O ângulo de visão tremeu 2 vezes, indicando que Uriel estava balançando a cabeça apressadamente. A aparência de Gabriel era completamente diferente da que Roy lembrava. De volta ao mundo de Van Helsing, quando Gabriel desceu, ele estava tão frio e assustador. Roy não sabia se ele era assim com todos os anjos, ou se era por causa da identidade de Uriel como um anjo original e de sua tenra idade naquela época que tornava Gabriel tão gentil. Mas de qualquer forma, os anjos tratavam sua própria raça de maneira completamente diferente de como tratavam os demônios. A memória parou abruptamente aqui, e não houve mais acompanhamento, mas Roy não conseguiu se acalmar por muito tempo. Ele se perguntou por que o arcanjo Gabriel tinha um clone humano fraco no mundo de Van Helsing, e agora que ele acidentalmente obteve a memória da alma de Uriel, ele finalmente entendeu. Além disso, parecia haver mais de um clone humano fraco, e talvez eles fossem em muitos lugares nos mundos infinitos. A informação contida na memória de Uriel era muito grande. Depois que Roy terminou de assistir, sua mente ficou uma bagunça, então ele teve que passar muito tempo tentando pensar sobre isso e organizar seus pensamentos. Fim do capítulo. Capítulo 228 conhecido. Roy sentou-se no trono do senhor do castelo, apoiou o queixo com a mão esquerda e colocou a mão direita de lado. Suas unhas afiadas batiam ritmicamente no apoio de braço congelado, e os jeans nítidos ecoavam no salão do castelo. Para ser sincero, a memória de Uriel estava um pouco além das expectativas de Roy. Quando ele completou a fusão, Roy não prestou muita atenção à memória deixada por Uriel porque pensou que poderia ser a memória profunda de Uriel sobre Abaddon. Afinal, no mundo Darksiders, Uriel era famoso por sua lealdade a Abaddon, então ele nem queria olhar para isso naquela época. Só agora Roy percebeu o quão extraordinária era essa memória. Claramente, o status de Uriel entre os anjos era bastante elevado. Não só resultou de seu poder, mas também de sua identidade como um anjo original. Depois de ver essa memória, Roy percebeu que Uriel era na verdade um anjo nascido nas alturas do céu. Sim, o mais alto céu. O verdadeiro berço dos anjos, assim como o abismo do inferno. Era o verdadeiro quartel-general dos anjos, não um posto avançado como a Cidade Branca. Em outras palavras, era como se Uriel tivesse nascido na capital imperial e tivesse uma vantagem natural de status. Justamente por isso, Gabriel e Michael não sentiram nenhuma raiva ao descobrirem que Uriel havia ouvido a conversa. Do ponto de vista de Gabriel, era necessário deixar a próxima geração de elites angélicas saber sobre a situação que o céu enfrenta. Além disso, era muito difícil para anjos tão poderosos como Uriel serem mortos e morrerem. Ela tinha um futuro brilhante. Pode-se dizer que enquanto ela tivesse tempo suficiente, outro serafim apareceria no céu. Mas, infelizmente, Uriel ficou gravemente ferido na batalha com o Destruidor antes de encontrar Roy, então, no final, Roy e Julia uniram forças para matá-la. Não só seu avanço parou abruptamente, mas até mesmo essa memória era conhecida por um demônio. Este também foi um sério vazamento de informações do céu. O que Roy estava fazendo agora era constantemente examinar essa memória para deduzir algumas coisas.
Essa memória pode ter acontecido há muito tempo e, naquela época, o lado do céu poderia ter diferenças ideológicas. Roy pôde analisar isso a partir da conversa entre Michael e Gabriel. Um lado era a facção moderada representada por Gabriel, que defendia continuar a guiar os humanos mortais e dar-lhes a oportunidade de crescer. O outro lado era a facção implacável representada por Miguel, que defendia o toque da trompa do dia do juízo para purificar o mundo. Porém, não importa de que lado estivesse, envolvia um problema: a expansão do vazio. Na verdade, Roy ficou bastante pasmo com isso. Quando ele enfrentou a fúria dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele estava apenas falando besteira. Ele combinou o fenômeno corrupção no mundo Darksiders com o poder Void do mundo Warcraft para enganar Fari. Tudo o que Roy disse pode ser considerado verdadeiro ou falso. No entanto, que lugar surpreendente era esse? Roy não esperava que esse absurdo aleatório revelasse inesperadamente a verdadeira situação que os mundos infinitos enfrentam agora. A expansão do vazio foi realmente verdade. Principalmente depois de entrar em contato com Lilith, obter essa memória de Uriel e aos poucos compreender um pouco da situação, Roy ficou verdadeiramente estupefato. Era como se, por sorte, ele tivesse adivinhado certo, e parecia tão surreal. No entanto, não importa o que acontecesse, esse fenômeno merecia a vigilância de Roy. Parecia que os altos escalões do céu e do inferno já haviam notado a corrosão do vazio, e tanto anjos quanto demônios estavam tentando usar seus próprios métodos para lidar com esta situação. Os grandes reis demônios do lado demoníaco estavam tentando encontrar maneiras de eliminar o poder do vazio. Por exemplo, a busca de Lilith pelo poder dos demônios do caos estava de acordo com as características agressivas dos demônios quando encontravam problemas, por isso não precisava de mais elaboração. No lado do céu, a facção implacável de Michael conectou o aumento da entropia do universo à expansão do vazio e culpou a reprodução e expansão humana. Eles planejaram purificar o mundo e eliminar os humanos para detê-lo. A facção moderada que Gabriel representava sentiu que o Criador tinha uma razão profunda para deixar a raça humana para trás, e talvez parar a corrosão do vazio cairia sobre esta raça, então eles planejaram protegê-los. A julgar pela situação atual, Michael e Gabriel chegaram a um acordo e planejaram seguir o método de Gabriel e observar mais. Porém, essa memória de Uriel era de muito tempo atrás, e ele não sabia dizer se houve alguma mudança na situação do lado do céu. Deixando todo o resto de lado, apenas o fato da encarnação de Rafael ter aparecido no mundo Darksiders e se tornar um dos conselheiros do Conselho Carbonizado deixou Roy um pouco inseguro sobre qual era a posição de Rafael. Ninguém sabia o que esses arcanjos do céu e grandes reis demônios faziam, o abismo estava tramando no fundo. O que as pessoas só podiam ver era a guerra sem fim entre anjos e demônios. Droga, quanto mais eu sei, mais confuso fico. Roy suspirou em seu coração porque não tinha ideia do que poderia fazer depois de saber dessas coisas. Ele sentiu como se estivesse perto da verdade dos mundos infinitos há pouco, mas a verdade se afastou dele no momento seguinte. Essa sensação de não poder tocar nem ver o estava deixando louco. Esqueça, deixe os reis demônios cuidarem deste assunto primeiro. Vou esperar até me tornar um rei demônio um dia, Roy pensou enquanto se levantava da cadeira. Seu corpo se transformou em um relâmpago e apareceu no portão do castelo num piscar de olhos. Ele não usou a habilidade Flash, mas a habilidade de elementalização da fruta Rumble Rumble. Quando definiu o Rumble Rumble Fruit, Roy havia deixado esse atributo, mas não esperava que essa habilidade fosse preservada durante a fusão. No entanto, essa elementalização foi um tanto inútil porque Roy descobriu que mesmo que nenhum poder físico dominador pudesse atacar o corpo elemental, tanto anjos quanto demônios poderiam usar o poder mágico. E os corpos elementais poderiam ser facilmente atingidos por ataques de poder mágico. Felizmente, a capacidade de se teletransportar livremente foi uma boa experiência para Roy. Sob a elementalização do relâmpago, Roy poderia se mover para qualquer lugar que quisesse, e isso poderia ser considerado muito mais útil do que a habilidade Flash.
Falando nisso, Roy não sabia se era porque o atributo de seu corpo demoníaco era escuro, mas os dois poderes elementais que Roy obteve, gelo e relâmpago, combinaram-se com o poder das trevas e sofreram mutação. Portanto, Roy estava adivinhando se continuaria a fundir o poder das trevas com outros poderes e produzir mutações. Assim que Roy saiu do salão do castelo, uma sombra que cobria o céu avançou sobre ele. Foi Fat Tiger, que cresceu. Ele parecia não ter se acostumado com o fato de ser maior, então, assim que viu Roy, não pôde deixar de querer atacá-lo para se divertir. Parar! Parar! Roy rapidamente o deteve porque temia que Fat Tiger o fizesse cair se não tomasse cuidado. A força atual de Fat Tiger era simplesmente assustadora. Depois de ser parado por Roy, Fat Tiger ficou um pouco relutante e pulou 2 vezes na frente dele. No final, todo o castelo demoníaco tremeu como um terremoto, e após os 2 estrondos, Fat Tiger quebrou os ladrilhos feitos de obsidiana demoníaca no pátio. Roy sabia que Fat Tiger queria sair para brincar. Quando ele estava no meio do abismo, Fat Tiger estava acostumado a ser selvagem lá fora. Seja na caça ou na mineração, ele sempre esteve ativo fora. Agora que Fat Tiger era maior, ele ficava trancado nos terrenos do castelo demoníaco a maior parte do tempo, então estava naturalmente ansioso para ir. Roy não teve escolha a não ser levá-lo para passear. Julia estava dormindo profundamente para acumular forças e Roy não queria incomodá-la, então ele se virou, pulou nas costas de Fat Tiger e o trouxe para fora. Depois de deixar o castelo, Fat Tiger ficou muito feliz e correu com todas as suas forças. Como resultado, os monstros próximos foram imediatamente lançados no caos. Roy não se importou muito. Ele sentou nas costas de Fat Tiger e o observou caçar esses monstros para desabafar sua energia. No entanto, assim que ele correu cerca de 200 quilômetros e estava prestes a alcançar o limite da esfera de influência do castelo demoníaco de Roy, uma sombra enorme apareceu de repente no céu à sua frente. Na percepção de radiação de Roy, este colosso tinha uma forte fonte de radiação e ele viu suas enormes asas. Ele pensou que poderia ser um demônio de guerra gigante, mas depois que o colosso voou mais perto, ele não esperava que fosse um enorme dragão. Isso surpreendeu Roy por um momento. Por que um dragão apareceu no abismo? Depois que o dragão voou, ele pareceu ver o enorme corpo do tigre gordo, então bateu as asas e pousou. Só então Roy viu que o dragão era um estranho dragão negro e em suas costas havia um demônio de alto escalão coberto por uma armadura de ferro preto. Fat Tiger imediatamente ficou vigilante quando viu este estranho dragão, e suas 3 cabeças enormes olharam atentamente para o dragão à sua frente. Em termos de tamanho, Fat Tiger era um pouco pior que o dragão, mas não muito. Fat Tiger tinha mais de 30 metros de comprimento e o dragão à sua frente tinha no máximo 40 metros. Roy não tinha dúvidas de que Fat Tiger poderia pular e esmagar o oponente assim que a batalha começasse. Mas neste momento, o demônio do dragão saltou. Ele caminhou em direção a Roy e perguntou perplexo: Osiris, você é o demônio Osiris? Você me conhece? Roy ficou um pouco surpreso. O demônio tirou o capacete e segurou-o na mão, revelando um rosto que Roy achou um pouco familiar. É você mesmo, eu sou Edrak. Quando ele disse isso, Roy finalmente se lembrou. Este não é subordinado do Lorde Demônio Rogerus. Foi Edrak quem veio entregar a missão de execução a Roy. Pode-se dizer que Edrak foi o primeiro demônio de alto escalão que Roy conheceu no abismo. Ele não esperava vê-lo aqui. Quando vi esse cão infernal mais cedo, senti que era um pouco familiar. Eu não esperava que fosse realmente você. Edrak olhou para Roy surpreso. Você mudou muito. Se eu não tivesse uma impressão profunda desse cão infernal, não teria reconhecido você, mas o que mais me surpreende é que você já é um demônio de alto escalão. Fim do capítulo. Capítulo 229 Coleta das Esferas do Dragão. Naquela época, Roy era apenas um demônio de nível intermediário dirigido por Edrak, mas quando se reencontrou depois de alguns anos, Roy já estava no mesmo nível de Edrak.
Edrak podia até sentir vagamente que a força de Roy era quase igual à dele, então como ele poderia não ficar surpreso? Roy sabia que seu rápido crescimento, ultrapassando outros demônios, inevitavelmente atrairia a atenção, mas não entrou em pânico. Não é nada. No mundo anterior que visitei, encontrei o rei demônio Samael e a mãe Lilith. Isso mesmo, Roy havia passado a responsabilidade. De qualquer forma, ele realmente encontrou esses dois reis demônios, mas quanto ao que aconteceu depois de conhecê-los, foi tudo para a imaginação de Edrak inventar. Como esperado, os olhos de Edrak se arregalaram ao ouvir as palavras de Roy. Ele disse surpreso e invejoso: "Não admira que você tenha crescido tão rápido. Parece que você obteve muitos benefícios dos dois reis demônios." Roy permitiu que ele imaginasse e mudou de assunto. "Onde você está indo?" Com isso, ele olhou para a montaria do dragão de Edrak e perguntou curioso: "Isso é um dragão de verdade?" Roy já havia notado que, diante do olhar feroz de Fat Tiger, a montaria do dragão negro de Edrak parecia muito sem vida. Não houve reação, como se Fat Tiger não existisse. "Não é um dragão de verdade." Edrak olhou para trás. "É um dragão fantoche feito de metal do abismo, mas com a alma de um dragão negro adicionada." "Posso dar uma olhada?" Roy perguntou. Edrak não se opôs e gesticulou para que ele seguisse em frente. Roy avançou e ficou na frente do dragão fantoche para observar atentamente. Ele esticou o dedo e bateu na pele do dragão fantoche. Com certeza, ele ouviu um som oco, indicando que não havia nenhum corpo real dentro do dragão, então ele não pôde deixar de dizer: "Seu dragão fantoche tem um acabamento muito bom." Na verdade, na percepção de radiação de Roy, ele não sabia se o dragão fantoche era falso. A poderosa radiação que emanava do dragão fantoche significava que ele continha uma imensa quantidade de energia. Quando ele olhou mais de perto, sentiu que o dragão fantoche era real. E apenas pela sua aparência, não parecia diferente de um dragão real. "É muito simples. Você pode simplesmente esfolar um dragão." Edrak disse com orgulho. "Para caçar este dragão negro, gastei muito esforço." Roy assentiu. Ele descobriu que os demônios pareciam gostar de criaturas como dragões negros. Depois que Lilith tentou a alma de Abaddon a cair, ela não criou um corpo de anjo caído para ele, mas diretamente enfiou sua alma no corpo de um dragão negro. A montaria de Edrak estava assim agora. Talvez os dragões negros tivessem boa afinidade com o poder das trevas, e os demônios estivessem frequentemente ligados a essas criaturas das trevas. Dragões negros vivos não poderiam entrar no abismo. Assim como os demônios fariam com que o poder mundial os repelisse se fossem para outros mundos, criaturas de outros mundos também seriam repelidas quando entrassem no abismo. Além disso, esta força repulsiva seria ainda mais forte. O abismo existia há muitos anos e muitas outras criaturas se perderam no abismo durante este período. No entanto, as chances dessas criaturas conseguirem escapar com vida eram extremamente baixas porque, uma vez que entrassem no abismo, não apenas seriam repelidos, mas também teriam que enfrentar inúmeros demônios que ouviram falar deles. Apenas alguns conseguiram escapar de volta. Além disso, esses sobreviventes também espalharam algumas situações superficiais sobre o abismo. Depois de ficarem assustados e aterrorizados, suas descrições eram muitas vezes ridículas e excessivas, tornando ilusória a compreensão de todos sobre o abismo. A montaria do dragão negro de Edrak era feita de metal do abismo e era coberta com a pele do dragão negro por fora. Então, com a alma do dragão negro como energia, ele poderia perfeitamente conduzir este corpo de marionete. Após a morte, as criaturas não seriam mais repelidas no abismo, e Edrak poderia montá-las em todos os lugares. Roy olhou de volta para Fat Tiger e depois para o dragão fantoche preto. Ele tinha que dizer que apesar de não haver muita diferença de tamanho, o dragão ainda parecia mais incrível. Edrak se aproximou e apresentou a Roy. Embora seu cão infernal seja muito bom, é estranho montar um cachorro. Se você quiser uma montaria de dragão como essa, pode vir me encontrar. Eu vou te ajudar a fazer isso.
Este dragão negro tinha acabado de entrar na adolescência e tinha apenas 400 anos, então não foi difícil lidar com ele. Mas seria ainda melhor se você conseguisse um dragão de 1000 anos. O dragão fantoche criado será mais forte. Vamos conversar sobre isso depois que eu conseguir um. Roy disse. Ele sabia que dragões de 1000 anos eram dragões de meia-idade e eram a espinha dorsal da raça dos dragões. Dragões deste nível eram provavelmente o limite que os demônios de alto escalão poderiam suportar. Aqueles dragões de 2 a 3 mil anos ou mesmo de 5 a 6 mil anos de idade já eram considerados dragões antigos. Até mesmo os lordes demônios tinham que ter cuidado com esses dragões antigos, muito menos com demônios de alto escalão. Semelhante aos anjos e demônios, dragões, titãs e elfos eram raças poderosas, especialmente dragões. Ao contrário dos demônios que precisavam devorar as almas para crescer, o poder dos dragões crescia com a idade. Eles tinham um potencial infinito desde o seu nascimento. Quanto mais velhos eles cresciam, mais potencial poderiam exibir. Eles eram uma raça invejável e talentosa. Roy estava planejando ir para o mundo dos heróis do poder e da magia de Ashan novamente. Naquele mundo havia muitos dragões e ele poderia encontrá-los a qualquer momento, por isso era necessário saber com antecedência algumas informações sobre os dragões. As almas dos dragões podem ser comidas? Roy perguntou a Edrak. Claro, mas eles não têm um gosto bom. Edrak balançou a cabeça. A coisa que esses répteis gigantes mais fazem na vida é dormir. Seus sentimentos e emoções estão longe de ser complexos e não são benéficos para o crescimento do poder mágico. Acho que as almas humanas são as mais deliciosas. Quanto menor a expectativa de vida, maior a probabilidade de temerem a morte. Enquanto falava, Edrak pensou em algo e esticou a língua para lamber os dentes afiados, como se estivesse relembrando um sabor. Então ele disse, na verdade, se você quiser as almas dos dragões, não precisa caçá-las pessoalmente. Não importa o que aconteça, esses enormes répteis ainda são muito poderosos e você precisaria correr alguns riscos para lidar com eles. Se você realmente os deseja, posso recomendá-lo a Lorde Rogeiros. Ele tem muitas almas de dragão em suas mãos. Roy finalmente entendeu o que Edrak quis dizer. Ele estava tentando conquistá-lo. Não admira que esse cara esteja conversando comigo tão educadamente. Talvez Edrak tenha ficado surpreso com a velocidade de crescimento de Roy e sentiu que Roy tinha um grande potencial, então quis recomendá-lo ao Lorde Demônio Rogeiros. Dessa forma, Roy e ele seriam realmente demônios do mesmo lado, mas ele não sabia que a velocidade de crescimento de Roy era mais rápida do que ele imaginava. Roy já estava subindo para o nível de Lorde Demônio, então ele não tinha interesse em se juntar a um Lorde Demônio. Roy balançou a cabeça decisivamente. Esqueça, eu mesmo tenho que caçar as almas do dragão para ter uma sensação de realização, certo? Edrak entendeu o que Roy quis dizer e ficou surpreso por um momento. Ele não disse nada, mas sua expressão era claramente um pouco feia. Mas Roy não se importou com o que pensava. Ele voltou para o lado de Fat Tiger e pulou de costas. Ok, eu deveria ir agora. Adeus. Espere. Edrak disse apressadamente. O lugar onde estou morando atualmente é o Castelo do Desespero. Se mudar de ideia, pode entrar em contato comigo através da piscina de projeção. Lorde Rogeiros está atualmente em guerra com outro Lorde Demônio e precisamos de muita mão de obra. Acredite em mim, Lorde Rogeiros não irá tratá-lo injustamente. Ok, vou lembrar. Roy acenou com a cabeça e não disse mais nada. Ele deu um tapinha em Fat Tiger, que se virou para voltar correndo. No caminho de volta, Roy virou a cabeça para olhar para trás. Embora não tenha visto Edrak, Roy sorriu e sussurrou, interessante. Parece que há conflitos entre Lordes Demônios. Eu me pergunto quem é o Lorde Demônio que está lutando com Rogeiros. Fat Tiger não se incomodou em voar por mais de 200 quilômetros, então correu todo o caminho de volta. Mas no caminho, Roy de repente sentiu algo e rapidamente fez Fat Tiger parar.
Do espaço do sistema, Roy tirou o radar Dragon Ball que ele havia criado e viu que 7 pontos de luz haviam se reunido no radar, piscando ritmicamente e emitindo sons. Alguém reuniu as Dragon Balls tão rapidamente. Roy franziu a testa. Ele pensou que poderia ter levado algum tempo. A reunião das esferas do dragão significou que o sinal de ressonância atingiu o seu máximo. Contanto que Roy encontrasse um altar do abismo, ele poderia ajustar a frequência de acordo com este sinal e localizar facilmente o mundo dos heróis do poder e da magia. Então ele poderia inserir poder mágico na formação mágica no altar e abrir um portão do abismo que levava ao mundo dos heróis do poder e da magia. Além disso, este portão do abismo se abriria diretamente onde as esferas do dragão estavam. Isso era semelhante a uma convocação bastante incomum. Esqueça, é só um pouco cedo. Roy pensou. De qualquer forma, já que não há mais nada a fazer agora, por que não vou ao mundo de Heroes of Might and Magic e coleto algumas informações sobre magia espacial? Com esse pensamento, Roy fez com que Fat Tiger continuasse seu caminho novamente e planejou volte para ver se Julia estava acordada. Se ela estivesse acordada, ele a levaria junto. Com 2 demônios de alto escalão e um cão infernal titã, se eles pegassem Cheron, eles o espancariam até a morte. Fim do capítulo. Capítulo 230 Nova Lenda. Na opinião de Roy, as 7 esferas do dragão que ele deixou no mundo de Ashan eram algo que não existia nele anteriormente. Embora as informações sobre as esferas do dragão tenham se espalhado pelo ancião de Silana, ainda era incerto se era verdade ou não. Além disso, sem a ajuda do Dragon Ball Radar, era impossível para alguém reunir as 7 Dragon Balls em apenas alguns anos. No entanto, o pensamento de Roy estava errado porque ele havia esquecido algo ao considerar o problema. O fluxo do tempo no abismo era diferente do fluxo do tempo em Ashan. Pode-se até dizer que o fluxo do tempo no abismo e em muitos outros mundos era diferente. Continente Eratia, Ashan. Na Terra, a milhares de quilômetros ao sul do reino de Eratia, havia uma cidade chamada Olambos. Era uma cidade pertencente à Academia. A Academia, também conhecida como Torre, recebeu esse nome principalmente porque muitas vezes haveria um grande número de torres pontiagudas de magos construídas nas cidades da Academia. Os magos foram as superforças que constituíram este país. O país chamava-se Bracada e sua capital era Silver City. O Senado de Magos chamado Círculo dos 9 governou. Em termos de conhecimento e leis da natureza, os magos da Academia eram exploradores orgulhosos. A sociedade da Academia buscava sabedoria e conhecimento, e os magos passariam a vida inteira estudando e escrevendo trabalhos de pesquisa mística. Pode-se dizer que foi precisamente por causa dos magos pesquisadores da Academia que os vários ramos da magia em Ashan foram herdados e desenvolvidos. Os magos contribuíram enormemente para a sabedoria e o conhecimento deste mundo. Mas às vezes, a curiosidade e o desejo de exploração dos magos não eram necessariamente uma coisa boa. No 330º ano do 7º dragão, o mundo de Ashan experimentou seu primeiro eclipse lunar total, que enfraqueceu o selo dos demônios presos em Shiog. Os demônios aproveitaram a oportunidade para escapar de sua jaula e, sob a liderança dos senhores demônios, destruíram o caos e a destruição em todo o mundo. Quando o mundo inteiro estava em perigo, as diversas raças de Ashan se uniram para resistir à invasão dos demônios. Naquela época, os magos da Academia responderam à convocação e entraram na guerra. No entanto, para estudar os demônios inimigos, eles capturaram secretamente alguns deles e extraíram seu sangue para pesquisa. Eles tentaram inocular o sangue demoníaco em corpos humanos, e os sujeitos experimentais foram os criminosos e escravos dos humanos. No entanto, todos sabiam que os demônios tinham linhagens ou genes muito fortes no sangue. Quando eles se combinavam com algumas espécies que poderiam ser compatíveis com linhagens demoníacas, muitas vezes ocorriam mudanças estranhas e imprevisíveis. No final, embora a maioria dos escravos e criminosos tenham morrido sob o sangue demoníaco, um pequeno número deles eventualmente sofreu mutação e se tornou uma nova espécie no mundo de Ashan, orques enormes e monstruosos.
Esses orques eram uma raça com linhagens completas que podiam ser herdadas e reproduzidas. No início, eles não tinham liberdade, mas foram escravizados pelos magos. Como os orques tinham linhagens demoníacas em seus corpos, eles tendiam a ser violentos e se tornariam poderosos. Eles eram as melhores tropas de bucha de canhão no campo de batalha, e foi precisamente por causa da adição desses orques que as forças da Aliança finalmente derrotaram os demônios e os enviaram de volta ao posto avançado que os demônios haviam estabelecido neste mundo. No entanto, após o fim da guerra, os magos ainda não deixaram os orques irem livres, então os orques lançaram uma rebelião. Naquela época, o Império Humano não era o reino de Eratia, mas um império religioso conhecido como Império dos Falcões. Na tentativa de forçar os orques a acreditarem em sua religião, o Império Falcão juntou-se à cruzada contra os orques. Esta guerra cruel afetou muitas raças, e o grau de tragédia e brutalidade não foi diferente de todas as raças que lutaram contra os demônios. Embora os orques tenham perdido no final e tenham sido levados para uma terra remota e árida, as várias raças também ficaram gravemente feridas e incapazes de persegui-los. No final, eles só puderam deixá-los ir. Após esta experiência, os magos da academia deveriam ter percebido que esta curiosidade excessivamente exuberante não era uma coisa boa. Mas foi inútil. Eles ainda eram absolutamente inescrupulosos em suas explorações e realizando pesquisas proibidas. Na opinião deles, a magia era o maior poder do mundo. Nas cidades da academia, apenas os magos que dominavam o poder mágico eram os nobres cidadãos da classe alta, e aqueles que não conseguiam dominar o poder mágico eram todos raças de classe baixa. As raças da classe baixa deveriam ser escravizadas e dirigidas pela classe alta. Em todo o continente Enhoff, os magos da academia foram reconhecidos como as pessoas com mais escravos porque esta era a sua filosofia. Neste momento, na Academia de Magos de Ulambos, vários arquimagos estavam experimentando. Sobre uma mesa havia 7 bolas douradas emitindo uma luz fraca. Nessas bolas transparentes eram visíveis estrelas de 5 pontas. Escusado será dizer que estas foram as 7 esferas do dragão que Roy deixou para trás quando deixou este mundo. Os arquimagos pegaram essas 7 esferas do dragão, colocaram-nas em instrumentos mágicos desconhecidos, uma após a outra, e realizaram vários testes. Sempre que havia um determinado resultado, esses arquimagos abaixavam seriamente a cabeça e o registravam. A textura é muito uniforme. O peso de cada conta é fixado em 13 tilintos, unidade de medida Achan, cerca de 66,6 gramas. Não consigo analisar que material é. Nunca vi esse material antes. Não parece ser material deste mundo. Todas as contas têm uma frequência de vibração fixa. Quando dois estão próximos um do outro, essa frequência vibratória aumenta. Esta frequência de vibração é um pouco familiar. Mas não há flutuações de poder mágico. Que estranho, à medida que os resultados das análises surgiam um por um, os arquimagos presentes gradualmente ficaram confusos. Isso é impossível, certo? Se essas coisas são realmente um tesouro relacionado à Era do Sétimo Dragão, como poderiam não ter nenhuma característica de poder mágico? Um arquimago perguntou em voz alta. Qualquer criação mágica deixará para trás flutuações de poder mágico, a menos que sejam falsas. Mas esta é a verdade. Outro arquimago abriu as mãos. Seja mau ou sagrado, não existem características de caos e ordem. Essas contas não têm nenhum poder mágico, mas parece improvável que sejam falsas porque nunca vimos o material usado para fazer essas contas antes. Que tipo de falsificação poderia ser tão requintada? Talvez essas contas sejam assim em circunstâncias normais. Outro arquimago acariciou sua longa barba e disse pensativamente, você ainda se lembra que nas lendas sobre essas 7 esferas do dragão, elas têm um encantamento. Talvez possamos tentar entoar o encantamento. Nesse momento, essas contas podem mudar. Mas isso é apenas um boato. Eu li a maior parte das informações sobre a história deste mundo, mas nunca vi nada mencionando 7 Dragon Balls. Disse um arquimago usando um monóculo.
Acho que deveríamos começar com aquela vibração estranha. Esses magos estavam discutindo incessantemente. Eles estavam estudando essas contas há alguns dias e formaram sua própria compreensão das contas. Todos sentiram que estavam certos e queriam persuadir os outros a estudá-los de acordo com seu próprio método. Era preciso dizer que a lenda que Roy espalhou pelo ancião de Silana era bastante atraente. No mundo de Ashan, lendas sobre a era do sétimo dragão sempre circularam. O mito da criação deste mundo era sobre dois dragões gêmeos, o dragão da ordem, Asha, e o dragão do caos, Urgashi. Pode-se dizer que no mundo de Ashan, os dragões eram os deuses deste mundo, e as religiões das várias raças frequentemente acreditavam nesses deuses dragões. E as Dragon Balls que Roy deixou para trás não eram nem mais nem menos, exatamente 7 delas. Isto correspondia secretamente às lendas deste mundo. Quando Roy conversou com o ancião de Silana sobre essas 7 esferas do dragão, ele não deu muitos detalhes. No entanto, os rumores eram assim. Quanto mais rumores se espalhavam, mais ridículos eles se tornavam. Durante os anos desde que ele partiu, as lendas sobre as 7 esferas do dragão mudaram gradualmente. A versão atual da lenda era esta: quando a guerra entre os dragões primordiais Aosha e Urgashi estourou, e eles se feriram gravemente e tiveram que se recuperar, o poder que deixaram no universo se transformou em uma enorme esfera do dragão. Esta Dragon Ball finalmente deu origem aos 6 dragões elementais, nomeadamente o dragão das trevas, Malassa, o dragão da luz, Eurati, o dragão da terra, Silana, o dragão de fogo, Arcate, o dragão da água, Shalassa, e o dragão do ar, Ilate. Esses 6 dragões elementais correspondiam da primeira à 6ª Dragon Ball, e quando o mago Sarelan entrou em contato com o coração do dragão da ordem adormecido no vazio e obteve a herança para se tornar o 7º dragão, a 7ª Dragon Ball nasceu. Agora, essas 7 Dragon Balls foram espalhadas por todos os cantos de Ashan. Se alguém conseguisse reunir essas 7 esferas do dragão, poderia invocar o dragão da ordem ou o dragão do caos para trazer de volta os mitos. A versão desta lenda mudou muito desde a história que Roy inventou até a antiga de Silana. Os rumores nesta versão podem conter a expectativa de algumas pessoas pelas Dragon Balls, então nos anos desde que ele partiu, não apenas humanos e elfos procuravam por essas Dragon Balls, mas até mesmo demônios, elfos negros e mortos-vivos estavam procurando por elas. Escusado será dizer que as raças da Ordem esperavam usar as esferas do dragão para invocar Asha, mas os demônios e mortos-vivos queriam usar as esferas do dragão para invocar Urgashi. Mas quando Roy espalhou as 7 esferas do dragão, ele não as espalhou muito longe. Como resultado, as primeiras pessoas a reunir as esferas do dragão foram na verdade os magos da Academia de Ulambos. Por curiosidade e pela exploração do conhecimento, eles foram os primeiros a se interessar pelas lendas de Dragon Ball, por isso se moviam mais rápido que outras raças. No entanto, embora os magos tenham sido os primeiros a reunir todas as esferas do dragão, sua filosofia era: sem deuses, sem mestres. Conhecimento é poder e poder é liberdade. Os magos não consideravam os dragões como deuses e pensavam que eram apenas seres mais poderosos. Eles acreditavam que depois de aprender e experimentar bastante, poderiam alcançar o poder dos dragões, então na verdade não acreditavam nas lendas das esferas do dragão. Então, depois de obter as esferas do dragão, eles não entoaram imediatamente o encantamento das lendas, mas primeiro as trouxeram para a cidade da academia para pesquisar e analisar. Porém, após testar com todos os tipos de instrumentos, eles não encontraram nada de especial nas Dragon Balls. Após a pesquisa infrutífera, os magos finalmente decidiram tentar e ver se o suposto encantamento era realmente eficaz. Fim do capítulo. Sejamos bons e depois seremos felizes. Ninguém recebe o prêmio sem primeiro fazer por isso. Jean-Jacques Rousseau.